Olá! Seja bem-vindo novamente à disciplina de Planejamento Estratégico e nessa aula nós vamos falar sobre os elementos do planejamento estratégico. Então ele está dividido em 5 etapas. A etapa número 1 é a análise do ambiente, tanto o ambiente interno quanto o ambiente externo. Já na etapa número 2, a gente vai falar do estabelecimento das diretrizes organizacionais. Então a gente vai falar sobre a missão, visão. Já na etapa número 3, daí depois que a gente já conheceu a missão, já conheceu a visão, né, já fez a análise do ambiente interno e externo, a gente vai para a formulação da estratégia. Depois que a gente formula, a gente precisa então implementar, que é a etapa número 4. E a gente implementou, aí a gente já tá tudo ali, né, andando, aí a gente precisa do controle estratégico. Será que tudo que a gente fez está dando certo? Será que tudo que a gente implementou, pensou, está realmente de acordo com as nossas expectativas? E aí a gente tem o feedback em todo o processo, porque em qualquer momento a gente pode ter essa resposta, né? A gente pode analisar e verificar dentro de todas as etapas o que está acontecendo. Bem, a etapa número 1, então, que é a análise do ambiente interno e externo. O ambiente interno é tudo que está dentro da organização. Então, o ambiente interno, a gente está falando da gente olhar para dentro, né? Eu gosto muito de falar assim, não tem como a gente fazer uma ação se a gente não conhecer a nossa estrutura, não conhecer os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Eu falo que é como a gente pegar um espelho e olhar sinceramente para aquela imagem que está sendo refletida, né? Quando eu olho para mim, o que eu estou vendo ali? Então, quando eu faço essa análise do ambiente interno da empresa, é eu olhar tudo que tem dentro daquele ambiente, né? Não deixar passar o que é negativo, o que é positivo, porque às vezes a gente quer mascarar o que é negativo. E para a gente fazer um bom planejamento, a gente precisa saber também o que dentro da nossa empresa não está tão legal. Até para a gente fazer um planejamento para que isso, né, não seja um problema, para que a gente use realmente o que tem de positivo. E o ambiente externo, a gente precisa analisar então as forças externas, o que está acontecendo no mercado, como que está a economia, né? O que tem do ambiente externo que pode contribuir ou prejudicar o meu negócio. Às vezes, o que é um problema para alguma organização, para mim pode ser uma vantagem, não é verdade? Então, nesse momento que a gente teve, né, que a gente tem o Covid, muitas pessoas, muitas empresas, né, precisaram, que trabalham com álcool gel, que trabalham com esses elementos, isso contribuiu para a empresa. Então, se ela estava atenta ali no mercado, ela conseguiu produzir muito mais esse produto, porque tem alguma coisa no ambiente externo que está acontecendo. A minha empresa tem um produto que responde a essa demanda. Como que eu vou fazer para atuar e responder a esse mercado, a ajudar? Então, isso que é importante eu estar de olho, tanto no ambiente externo e no interno, porque daí, ó, aconteceu isso aqui no ambiente externo, eu tenho forças para poder contribuir, para responder. É assim que eu vou conseguir aí ter as respostas mais rápidas, né, e ter o sucesso da minha organização e esse diferencial competitivo. Na etapa número 2, é o estabelecimento das diretrizes organizacionais. Então, refere-se ao que a empresa pretende ser, o que ela pretende se tornar. Então, aqui a gente vai definir a missão da empresa. A missão, ela responde a por que eu existo? Qual que é a minha missão aqui na Terra? Por que a empresa, ela foi criada? Qual que é o objetivo dessa organização? Então, a missão ela é extremamente importante para você poder dar a direção para o seu planejamento, para as suas estratégias. E aí você vai buscar os seus objetivos, que são as metas que a organização possui, as metas que possibilitam a organização alcançar a missão. Então, a partir do momento que eu tenho o meu objetivo, né, eu tenho esses objetivos, eles estão baseados na missão, que é o porquê ela nasceu. Então, os meus objetivos, eles sempre vão responder à minha missão. Então, vamos para a etapa 3. Eu já criei os meus objetivos, eu sei a minha missão, eu sei por que eu vim, né? Então, agora já fiz a análise do ambiente interno, eu fiz a análise do ambiente externo e agora eu preciso, então, formular as minhas estratégias.
Então eu preciso alcançar X, a minha meta é X. Como que eu faço para chegar lá? Como que eu faço para alcançar essa meta? E a etapa número 4 é a implementação das estratégias. E isso é um ponto bastante importante e fundamental, porque cada ambiente que eu vou implementar uma estratégia, eu preciso conhecer aquele ambiente. Eu preciso saber aonde que eu estou entrando, né? Qual que é a cultura, às vezes, daquele ambiente. Então, para eu poder, a minha estratégia realmente ser adequada para aquele local, para aquelas pessoas, para aquele mercado. Então, um ponto muito importante, eu criei minha estratégia, depois eu tenho que fazer as estratégias para fazer essa implementação da estratégia, para eu conhecer realmente aquele mercado, como será as estratégias de implementação. E por fim, o controle estratégico, né? Então a gente criou toda uma estratégia, a gente fez tudo e agora a gente precisa controlar, ver se as nossas metas, os nossos objetivos, o que a gente pretende, ele realmente está sendo realizado, está sendo feito, né? Acompanhar toda essa, verifica qualquer falha durante a implementação com o controle a tempo e é possível corrigir e inserir mudanças se necessário. Então, se no meio do caminho a gente tem alguma falha, a gente já consegue ter o plano B, já consegue fazer alguma ação, porque a gente está controlando. Agora, se a gente deixa lá acontecer, aí às vezes, na hora que a gente vai olhar, é tarde. Então, por isso que é extremamente importante essa questão do controle, de estar de olho durante todo o processo do planejamento, ok? Existe, aqui eu trouxe para vocês 3 tipos de planejamento. O planejamento operacional, o tático e estratégico. O operacional, ele é um planejamento já de curto prazo, né? As pessoas geralmente estão focadas em fazer aquela ação específica. Então, é mais a questão da operação, a ação. Já o tático, já são supervisores, gerentes que administram essas estratégias, geralmente a médio prazo, e são estratégias geralmente departamentalizadas, né, dos departamentos. Então, uma estratégia de marketing, uma estratégia do financeiro. Então, são estratégias de médio prazo e que já vai atingir uma parte um pouco mais gerencial. E, por fim, a gente tem o estratégico. E daí aqui estão os planejamentos, os planos mais generalizados, os planos gerais para a empresa, com os diretores, geralmente os CEOs, diretores, que trazem esses planejamentos, que dão essa direção para toda a empresa. Então, a partir desse planejamento estratégico que vem da parte da diretoria, né, dessa parte superior da autogestão, que acaba administrando as outras estratégias. Então, a partir disso, desse guia que as pessoas, a estratégia tática, operacional, vai se guiando com base no grande planejamento, que é o planejamento estratégico. Tá bom? Essas são algumas referências que foram utilizadas. Agradeço, muito obrigada, até a próxima aula.